Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo bem e o assunto de hoje é como são os casamentos na Itália. Como é uma pergunta um pouco ampla, eu decidi fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas antes disso eu queria falar um pouquinho a respeito do meu blog. Eu não sei se eu já fiz propaganda dele aqui, mas hoje eu queria gastar um tempinho para fazer um pouquinho de propaganda, porque foi o primeiro contato assim com o mundo que eu estabeleci quando eu ainda estava no Brasil. Então eu comecei a escrever sobre várias coisas, sobre maquiagem, sobre essa coisa da ansiedade de vir para a Itália e tudo mais. Então tá tudo registrado lá no blog, ele já tem bastante tempo, mas tem poucos seguidores ainda, justamente porque eu não fico falando muito dele. O link vai ficar aqui embaixo no infobox desse vídeo, então vocês clicando aqui, vocês já vão ser direcionados para lá, pro blog, para quem quiser dar uma olhada. É um blog simples, não tem domínio próprio, não tem nada disso, mas foi feito com muito amor e uma boa parte da minha história está registrada ali. Então se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre como foi essa transição Brasil-Itália, tem muita coisa lá. E ele se chamava Viva Larissa, agora eu mudei o nome dele para Larissa na Itália, porque eu acho que, como ele fala muitas coisas sobre a minha vida na Itália, então ele tem muito a ver com o canal, então eu mudei o nome. E o link então vai ficar aqui embaixo para vocês. Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que eu tô recebendo muito pedidos de vídeo, tô muito feliz com isso, graças a Deus, né? O canal tá pouquinho em pouquinho, tá crescendo, de grão em grão a galinha enche o papo. E eu queria agradecer as pessoas que me pediram, as pessoas que me mandam perguntas, as pessoas que elogiam o canal. Muito obrigada pelas inscrições, pelo carinho. Eu queria também pedir um pouquinho de paciência para as pessoas que fizeram perguntas. Normalmente as perguntas eu respondo nos comentários, mas quando são perguntas muito amplas eu faço um resumo no comentário e aí depois anoto para eu poder fazer um vídeo sobre aquilo. Então teve muita gente que me pediu para falar um pouco sobre a saúde na Itália, se existem convênios, como é que é a saúde. Me pediram para falar também sobre o casamento, como é o procedimento do casamento na Itália, mas eu tô meio atolada essa semana, principalmente tô muito atolada. Mas enfim, tenham paciência que os vídeos de vocês vão aparecer. Também teve gente que me pediu vídeo sobre escola, como funcionam as escolas, uma criança que vem pra cá pode estudar na escola pública, se são boas. Foram respondidos no comentário de maneira bem geral, assim, mas eu vou entrar mais a fundo nesses assuntos também. Então, vamos ao assunto do vídeo de hoje, que eu já me alonguei demais, né? Como são os casamentos italianos? Gente, os casamentos italianos, na minha opinião, são parecidos com os casamentos brasileiros. Normalmente as pessoas se casam na igreja e no comune. O comune é o órgão público que faz, às vezes, de cartório aqui. Então, uma pessoa pode se casar na igreja e no comune, ou só no comune, como foi o meu caso. Então, foi um casamento no civil. A cerimônia do comune é bem simples e a minha foi consideravelmente rápida, durou mais ou menos uns 30 minutos. Eu tô olhando pra baixo porque de vez em quando eu dou uma espiadinha no roteiro. A festa normalmente aqui na Itália é sempre num restaurante. É muito comum aqui você ver que as pessoas se casam de manhã e aí se casam no comune e na igreja, talvez tudo no mesmo dia, na parte da manhã, e depois fazem para os convidados um almoço no restaurante. Esse almoço dura até às 5 da tarde. Esse não foi o meu caso, porque eu fiquei pensando, quando você se casa à noite, você tem o dia inteiro para se preparar. Quando você se casa de manhã, você levanta super cedo e aí você tem aquela hora, porque normalmente se você for casar de manhã, tipo 11 horas da manhã, levantou, passou rapidinho, já é hora de ir. E eu acho que fica uma coisa muito corrida. Então, como eu quis me arrumar com calma, me arrumei sozinha, respirei muito fundo, mesmo assim estava uma pilha de nervos. O Francesco fez chá de camomila pra mim, foi um amor naquele dia. Mas eu preferi me casar às 5 horas da tarde, então o meu caso foi jantar. Eu ofereci o jantar para os convidados no restaurante. Depois que a cerimônia do comune acabou, logo quando a gente saiu, teve aquela chuva de arroz, aquela coisa que normalmente é um dos convidados ali que organiza, distribui. Nesse caso foi o pai do Francesco que distribuiu.
E uma curiosidade é que não chegou na minha cabeça só arroz, chegou macarrão de todas as formas e tipos imagináveis, assim. E até hoje eu tô me perguntando por que me jogaram macarrão. Se alguém aí souber, me diga. O Francesco falou que isso é uma coisa normal. Nos casamentos eles incluem macarrão também. Será que é porque é um prato típico da Itália? Aí depois que teve essa chuva de macarrão, algumas fotos ali na parte de fora do comune, fotos com convidados, a gente foi fazer uma espécie de exploração, que é uma coisa que acontece com todos os noivos, né? Que é escolher os lugares mais bonitos onde a gente podia tirar fotos. Então a gente escolheu alguns lugares, fizemos algumas fotos, demoramos, sinceramente eu não tenho noção do tempo que a gente demorou, mas deve ter sido umas 2 horas de foto. Eu lembro que no final eu já estava super cansada de andar. E aí depois a gente foi para a recepção no restaurante. Se eu não me engano, a janta começou por volta de umas 7, 7h30. E os convidados já estavam lá, porque quando eles chegam já tem alguns quitutes, algumas coisas lá para eles irem experimentando e tal. E aí eles vão se entretendo ali no espaço do restaurante enquanto a gente está fazendo as fotos. Quando nós chegamos ao restaurante, todos já estavam acomodados nas mesas. O meu restaurante, o restaurante que eu escolhi para fazer a recepção, eu escolhi junto com o Francesco, foi aquele que eu mencionei no vídeo do meu jantar de aniversário. No meu jantar de aniversário eu voltei lá e tem uma vista super linda do mar, então quem não viu pode ver aquele vídeo e aí vocês vão ter mais ou menos uma noção de como é o restaurante. Quando o convidado chega, ele se dirige justamente para a mesa que tem o seu nome. Então, alguém organizou lá, provavelmente deve ter sido o proprietário do restaurante, que dizia onde cada convidado deveria se sentar, que é uma coisa personalizada, mas assim, né? Apesar do meu casamento ter sido muito simples, viu, gente? Eu já vi coisas muito mais pomposas, mas eu quis uma coisa bem simples. Tanto pelo fato de financeiramente falando, a gente não poder fazer grandes coisas, como pelo fato de que eu e o Francesco somos pessoas super simples, a gente gosta de tudo o mais simples possível. Uma coisa muito importante que todo mundo deve considerar na hora de organizar um casamento aqui, se você está organizando o seu, é que quando você faz a festa no restaurante, você manda os convites para os convidados e os convidados têm que ligar para você dizendo se eles vão à festa e quantas pessoas daquela família vão estar presentes no dia. Porque se eles disserem para você, por exemplo, eu vou à sua festa, né? Vamos supor, eu sou uma convidada. E eu digo pra você, olha, vou eu e o meu marido, então são 2 pessoas. E no dia, meu marido não vai, os noivos vão pagar pelo convidado que não foi. Então o ideal é vocês tentarem conseguir a confirmação de todas as pessoas o mais rapidamente possível. E, né, fica por conta do bom senso da pessoa dizer pra você. Normalmente a gente coloca no convite do casamento, por favor, confirmar a presença até o dia tal. Que é pra pessoa já saber que ela tem que te ligar pra falar quantas pessoas vão. Uma coisa que me deixou meio assim no dia do meu casamento, que eu evitei pensar, porque pra mim era uma coisa muito triste, era o fato de que no meu casamento não tinha ninguém da minha família, justamente pelo fato do bilhete aéreo custar tão caro, não tinha ninguém da minha família, assim. Isso foi uma coisa que me deixou meio triste, assim. Eu evitava não pensar, porque pra não, sabe, não dar aquela emoção e eu não sair de mim e borrar toda a maquiagem. Mas foi uma coisa que me deixou meio chateada. Uma observação importante com relação ao presente. Normalmente aqui o que acontece é que o presente é dinheiro no envelope, né? Como no Brasil que os noivos dão a festa e você vai lá e presenteia a pessoa com aquilo que você puder, com um jogo de toalha, sabe, se você não tem dinheiro, com pratos, copos, coisas para casa, até coisas bem simples e de acordo com o que você pode gastar. Aqui não acontece isso, foi uma das coisas que num dos comentários que eu respondi, eu até falei que eu explicaria melhor em um vídeo.
Então é essa a questão, porque quando você vai a um casamento, tem meio que aquela obrigação de você presentear a pessoa com dinheiro. A obrigação, teoricamente, é dos convidados de pagar o jantar. Então você está comendo ali, mas você está pagando aquilo que você está comendo. E o valor desse presente varia em torno de mais ou menos uns 150 euros por pessoa. Então o que acontece? Quando você convida as pessoas, elas já sabem que tem essa regra, até mesmo da própria família, amigos, pessoas que você gosta, que você gostaria que estivessem presentes no seu casamento, talvez não venham por conta dessa regra social que eu acho meio ultrapassada, mas enfim, é assim que funciona. Então, por exemplo, eu vi muito no meu casamento da gente ter convidado a pessoa, era um casal com filhos. Então vinha só o pai ou só a mãe por causa dessa coisa do dinheiro, porque se viessem os dois, teriam que dar mais dinheiro de presente, porque o dinheiro tem que cobrir a janta e ainda sobrar alguma coisa para você dar de presente para os noivos. Então, por exemplo, se você paga uns 80 euros, 90 euros, vamos colocar assim, no jantar, então 90 euros são para o jantar e o que sobra é o que você está presenteando os noivos. É assim que funciona e esse é mais ou menos um preço médio de um restaurante. Isso é uma coisa que eu acho meio desagradável, sinceramente eu prefiro o método do Brasil, ainda não me acostumei muito com isso, mas enfim, é assim que funciona, a gente tem que aceitar, né? E uma outra coisa que isso é muito característico assim dos casamentos aqui na Itália, eu vejo muito, são as brincadeiras que os amigos dos noivos fazem com os noivos. No caso, os amigos do Francesco fizeram com a gente, que por exemplo, quando a gente chegou, tinha uma mesa já preparada para mim e para ele, então a gente ficava sentado numa mesa e da nossa mesa a gente via todos os outros convidados. E quando a gente sentou nessa mesa, que começou o jantar, eles começaram a servir a comida, eu fui comer e a mesa começou a girar. Eu fiquei olhando meu prato indo, girando para uma outra parte, eu falei, gente, o que é isso? Aí, de repente, também comecei a sentir a cadeira vibrar, fazer barulhos de ambulância, umas coisas muito loucas assim, e aí a gente percebeu que na mesa de alguns amigos do Francesco, tinha uma pessoa com controle remoto que controlava a nossa mesa e as cadeiras, né? E foi isso, eles fizeram essa brincadeira com a gente, mas eu já vi muitas outras coisas em fotos de outros casamentos que eu vi. Foi legal, foi saudável, mas ao mesmo tempo foi uma coisa light, nada muito pesado, assim, só para descontrair um pouco o ambiente. É isso, essas foram as observações assim que eu notei. Pra quem me perguntou, eu nunca fui em outro casamento que não tivesse sido o meu, então o que eu posso dizer é sobre o meu casamento, mas eu sei que tem muitas meninas que me seguem que se casaram aqui na Itália ou em outros países, então eu vou convidar essas meninas a dizer o que elas notaram de diferente nos casamentos daqui, o que teve no delas que foi diferente de alguma coisa que acontece no Brasil. Para as outras pessoas, eu gostaria que deixassem dúvidas de coisas que de repente eu não falei, de outras coisas que de repente eu me enrolei aqui. Eu tenho consciência que esse vídeo vai sair meio enrolado, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se tiverem dúvidas, então é só deixar nos comentários. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!